As we go through this door, what do we see? Ao subir essas escadas, passando por essa porta, o que a gente escuta, o que a gente vê? We see a group of 13 men gathered in this lamp-lit room. A gente vê um grupo de 13 pessoas dentro desse quarto iluminado por uma lâmpada. They're gathered there for a meal, the Passover meal. Eles estão ali juntos para um banquete, para uma refeição. They're gathered around a low U-shaped table. Eles estão ao redor de uma mesa baixa na forma de U. They're leaning on their left elbows. E eles estão se apoiando no seu cotovelo esquerdo, With their feet behind them. com os seus pés para trás. On the table would have been the very familiar Passover foods. E sobre a mesa está aqueles ingredientes, aquelas comidas tão próprias para a ceia da Páscoa. The same kind of Passover food they would have known their whole lives. Aquele tipo de comida de Páscoa que eles conheceram através de toda a sua existência, a sua vida. On the table would have been lamb. Ali tinha carne de ovelha. There would have been the bitter herbs. Ali tinha ervas amargas. Some bread, unleavened bread. Tinha o pão sem fermento. Cups of wine. Taças de vinho. We would assume that there would be a certain comfortableness around that table. E a gente assume que ao redor daquela mesa havia um ambiente gostoso, de conforto. A familiarity. Um sentimento de familiaridade. Like we enjoyed our traditional meals. Como nós curtimos e desfrutamos dos nossos jantares familiares. And yet as we enter the room, we sense there is something wrong. Mas ao entrar e prestar atenção naquele ambiente, percebemos que há algo de errado. There's an uneasiness around the table. Tem um certo desconforto ao redor daquela mesa. Some of the men are whispering. Alguns dos homens estão sussurrando, cochichando. There's talk of betrayal. Estão falando sobre traição. Who is the betrayer? Quem é o traidor? Some of the conversations seem very strained. Algumas das conversas são muito estranhas. There's some kind of argument, some kind of dispute going on among these men. Há uma certa discussão, há ali uma disputa entre eles. What are they arguing about? O que é que eles estão conversando, discutindo? The Bible tells us in Luke chapter 22 that they were arguing about who is the greatest. A Bíblia fala que lá em Lucas capítulo 22, que eles estão discutindo quem é o maior. Who are these 13 men in that room? Quem são esses 13 homens nesse lugar? There's Jesus the Messiah. Lá tem Jesus, o Messias. This would be the night he would be betrayed in the Garden of Gethsemane. E esta é a noite anterior à sua traição no jardim do Getsemane. In the morning he will be hanging on a Roman cross. Na manhã seguinte ele vai estar sendo pregado na cruz. Also in that room around the tables are his 12 apostles. E ao redor daquela mesa Jesus também está com ele, os 12 apóstolos. Some of these men we feel like we already know. Alguns desses homens nós sentimos que já os conhecemos muito bem. There's James, John, Matthew, Tiago, João, Mateus and of course Peter. e Pedro. But some of these men maybe we feel like we don't know. Mas alguns desses homens nós sentimos que não os conhecemos tão bem. Men like Bartholomew Bartolomeu or Thaddeus. ou Tadeu. Do you know Thaddeus? Não. I don't either. Eu também não. Some of the men well known, some of the men not well known. Alguns desses apóstolos nós conhecemos, outros nós não conhecemos. But as we stand there along the wall, we just sense something is wrong. Mas enquanto nós ficamos contra a parede observando, percebemos que há algo de errado. The whispering, the arguing. A discussão, os cochichos. But there's also a social awkwardness in the room. Mas também parece que há um desconforto social naquele quarto. There's something in the room that we have not talked about yet. Tem alguma coisa acontecendo ali que nós não falamos a respeito ainda. Near the door is a large earthenware pitcher. Próximo da porta tem um vaso, uma bacia bem grande. And beside it a large basin. E ao lado tem ali uma jarra. And beside the basin a long linen towel. E depois uma toalha bem longa. In that culture it was customary to wash your feet when you entered the house. E naquela cultura é costume, quando vocês vêm da rua para dentro da casa, alguém lavar os seus pés. Nearly all the roads were dirt.
porque todas as ruas e estradas eram sem pavimento, similar to here at camp. como aqui no acampamento. And as you entered the house, your feet would be all dusty, they would be all dirty. E quando você entrava para dentro de casa, seu pé estava todo sujo, cheio de poeira. And it was considered an act of refreshment to have your feet washed. Então era tradição que você ter os seus pés ali lavados era uma questão de higiene, era uma questão até de uma recepção confortável, prazerosa. The duty of washing the guests' feet was usually left to the lowest servant. E o dever de se lavar os pés dos visitantes era do pior ou do servo inferior. If a family had no servants, Se a família não tivesse um empregado, um escravo, maybe the wife or the children would wash the feet. talvez a esposa faria isso ou as crianças. But the feet were always washed soon as you entered the house. Mas os pés eram lavados assim que os visitantes entravam para dentro de casa. But these 13 men were already reclining at table. Mas esses 13 homens estavam já todos reclinados perto ali da mesa. And none of them had volunteered to wash the others' feet. E nenhum deles tinha se voluntariado a fazer esse serviço. Who would do it? Quem vai fazer isto? Maybe Peter, he was always impulsive. Talvez Pedro, porque ele é sempre o impulsivo. Would he jump up from the table and volunteer to wash the others' feet? Será que ele vai sair da mesa, ficar em pé e se voluntariar a fazer isto? Or maybe it'd be one of the quieter men. Ou talvez um dos homens mais calmos. I picture Andrew that way. Eu imagino André sendo um desses. I picture Andrew being large and a quiet man. Eu imagino André sendo um camarada meio grandão, meio calmão. Would he get up and wash the feet? Será que ele vai se levantar, se prontificar a lavar pés? Or maybe it would be John. Talvez seria João. He was probably the youngest. Ele provavelmente era o mais novo da turma. Yes, maybe John should do it. Isso, João deveria fazer isto. Let's find out what happened. Vamos ler e verificar o que aconteceu. John chapter 13. João capítulo 13. Let me read the first 5 verses. Deixe eu ler para vocês os primeiros 5 versículos. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that he had wrapped around him. We would expect Peter or John to get up, A gente esperava que Pedro ou João fosse se levantar. but it was Jesus who got up. Mas conforme vocês viram no texto, foi Jesus que se levantou. He took off his outer clothing Jesus tirou a sua capa. until he was just dressed in a loincloth, E ele estava ali só vestido com as roupas de baixo. looking very much like a common slave. Parecido agora como um escravo comum. It was Jesus who walked over by the door and poured water out of that large earthen vessel. E foi Jesus que foi até a porta, pegou aquela jarra e encheu a bacia de água. It was Jesus who took that basin of water and began to wash his disciples' feet Foi Jesus que pegou aquela bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. and dry them with that long towel that he had tied around his E waist. começou com aquela toalha amarrada, com uma boa parte da toalha de pendurado, ele foi enxugando o pé dos seus discípulos. Remember the social awkwardness in the room? Vocês lembram-se do desconforto social naquele quarto? It just became more pronounced. Agora ficou mais agravado, ficou pior. Who were the ones being served? Quem eram as pessoas que estavam sendo servidas ali? They were the students, the followers. Eles eram os estudantes, os discípulos, os seguidores. Not only were they students and the followers, Eles não apenas eram os seguidores, os discípulos, but they were men who had a very bad attitude. mas eram homens que tinham uma atitude muito ruim. Remember what they'd been arguing about? Lembram-se daquilo que eles estavam discutindo a respeito? Moments before, they had been arguing about which of them was the greatest in the kingdom. Há uns tempos atrás, eles tiveram uma outra discussão de quem seria o maior no reino de Deus. And who was the one washing their feet? E agora, quem é que está lavando os seus pés? It was their teacher, their leader. É o seu líder, o seu professor. Look at verse 3 again. Olha o versículo 3 outra vez.
This verse is so important. Este verso é muito importante. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. As Jesus was washing their feet, he was very conscious of his past. Enquanto Jesus lavava aqueles pés sujos, ele estava muito consciente do seu passado. John says Jesus knew where he had come from. João fala que ele tinha consciência da sua origem, de onde ele veio. What was life like for Jesus before he was born in that Bethlehem stable? Como que foi a vida de Jesus antes de nascer na manjedoura em Belém? Look at chapter 17, verse Olha o 5. capítulo 17. In just a few hours, Jesus would say this. Em algumas horas para frente, Jesus estaria orando, dizendo o seguinte: And now, Father, verse 5, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. No versículo 5 do capítulo 17, ele disse assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. What was life like for Jesus before he came to this earth? Como era a vida de Jesus antes de vir a este mundo? Let's read Isaiah chapter 6. Vamos ler Isaías capítulo 6. I'm going to read the first 3 verses. Os primeiros 3 versículos. Isaías capítulo 6, os primeiros 3 versículos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Assim, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Let's go back to the Gospel of John. Voltemos para o Evangelho de João, capítulo 13. I want to show you a fascinating verse. Deixe-lhe mostrar agora um verso fascinante. Look at chapter 12, verse 41. No capítulo 20, versículo... chapter 12? 12, 41. No capítulo 12, versículo 21. Remember what we just read in Isaiah 6. Vamos mantendo em mente o que acabamos de ler em Isaías capítulo 6. John 12:41 says, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. E em João 12, 21 fala, João diz que Isaías falou estas coisas porque Isaías viu aquilo que haveria de acontecer com Jesus. Who was it that Isaiah saw high and lifted up? Quem foi que Isaías viu num alto e sublime trono? It was a second person of the Trinity. Foi a segunda pessoa da Trindade. It was Jesus Era Jesus. before he came and was born in that Bethlehem stable. Antes de vir a este mundo e nascer naquela manjedoura lá em Belém. That was the kind of past Jesus had known. Esse é o tipo de passado que Jesus conhecia. High and lifted up. Num trono alto e sublime. Glory. Glória. Seraphim calling out, holy, holy, holy. Serafins entoando louvores de honra e glória a Ele. It was that same one who was now washing his disciples' É feet. esse mesmo que agora está aqui lavando os pés dos seus discípulos. John 13:3 says Jesus was also aware of his destiny. Em João 13:3 fala que Jesus também tinha profunda consciência do seu destino. He knew what his future would be like. Ele sabia o que o seu futuro seria em breve. And what would that future be like? E como esse futuro seria? The Apostle John, who was there that night having his feet washed, O apóstolo João, que estava ali naquela noite, tendo o seu pé lavado por Jesus, when he was an old man, quando ele veio e se tornou um homem idoso, he would be allowed to see the glorified Jesus. ele foi permitido ver Jesus agora glorificado. And what would that be like? E como seria aquilo, como foi aquilo? Revelation chapter 1. Em Apocalipse, no capítulo 1, Let me read verses 12 through 17. deixa eu ler para vocês versículos 12 a 17. And John would see this. E João então viu isto. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como a do sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos meus pés como morto. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. It was that Jesus who was washing his disciples' feet. É este Jesus que estava agora ali lavando os pés dos seus discípulos. John 13:3 says Jesus was very aware of where he was going. Em João 13 fala que Jesus tinha bastante convicção do seu destino. He knew that glory lay ahead of him in his future. Ele estava consciente daquela glória que aguardava por ele no seu futuro. John 13:3 says Jesus was aware of his past and aware of his future. Em João 13:3 fala que Jesus tinha consciência do seu passado, tinha consciência plena do seu futuro. In John 13:3 says Jesus was also aware that the Father had put everything in his hands. E diz também que ele tinha consciência plena de que Deus havia depositado nas suas mãos toda a autoridade. Jesus was very aware that he had authority over all creation. Ele tinha plena consciência que ele tinha agora do Pai autoridade sobre toda a criação. Now many of you have heard the story of Jesus washing the disciples' feet. Eu sei que muitos de vocês já ouviram essa história sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos. But what if you had never ever heard this story? Mas e se você nunca tivesse ouvido essa história antes? And we just heard that Jesus had this glorious past. E você soubesse que Jesus teve esse passado glorioso. And Jesus had this glorious future. E você soubesse que Jesus tinha esse futuro maravilhoso, cheio de glória. That Jesus was very aware that the Father had given him all authority. E que Jesus estava consciente de que o Pai havia lhe dado toda a autoridade. And imagine Jesus standing up at that meal. E você agora imagina Jesus se colocando em pé naquela ceia. What would you expect to happen next? O que você esperaria que teria acontecido logo em seguida? Would you expect Jesus to say something like this? Certamente você esperaria que Jesus dissesse alguma coisa assim: I am the Lord of all creation. eu sou o Senhor de toda a criação. I am the glorious one from eternity past to eternity future. Eu sou glorioso da eternidade passada à eternidade futura. Fall at my feet in worship. Por favor, agora prostrem-se aos meus pés e me adorem. Now, wouldn't that sound appropriate? Não seria isso apropriado? Doesn't that sound like something that would be logical? Não é isto que seria o lógico? And yet, it says here that Jesus was aware of his past. E no entanto aqui diz que ele tinha consciência do seu passado. He was aware of his glorious future. Ele estava consciente do seu glorioso futuro. He was aware that he had all authority. Ele estava consciente que ele tinha toda a autoridade. And so what did he do? Mas o que é que ele faz? Look at verse 4. Olha o versículo 4. It says, so he got up from the meal, Assim levantou-se da mesa, took off his outer clothing, tirou a sua capa, he wrapped a towel around his waist, colocou uma toalha em volta da cintura and he began to wash his disciples' feet. e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Why would he do that? Por que é que ele fez isto? Why would Jesus wash his disciples' feet? Porque Jesus lavou o pé dos seus discípulos. He gives two explanations. E ele nos dá duas razões. He gave one explanation as he was washing their feet. Ele deu uma razão enquanto ele lavava os pés. And we read that in verses 6 through E 11. lemos esta explicação no versículo 6 through 11. 6 até 11. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos,
mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Peter felt very uncomfortable with Jesus washing his feet. Pedro se sentiu muito desconfortável com Jesus tentando lavar os seus pés. Peter felt it was very inappropriate. Pedro achou que aquilo era totalmente inapropriado. And yet Jesus insisted. E, no entanto, Jesus insistiu. If I can paraphrase our Lord, E se eu puder aqui parafrasear a resposta de Jesus, it was as if he said this: é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: Peter, the only way you can be cleansed from your sin Pedro, a única forma de você ser purificado dos seus pecados is if I wash you. é se eu purificá-lo. I must wash you through my act of humility. Eu preciso purificá-lo através do meu ato de humildade. That act of humility that will be culminated the next morning, Aquele ato de humildade que chegará no seu clímax amanhã de manhã. as Jesus would die on the cross for all of his people. Conforme eu morrerei pelo meu próprio povo. It's as if Jesus is saying, Peter, you cannot wash yourself. É como Jesus dizendo: Pedro, você não tem condições de purificar-se a si mesmo. I alone have that power. Só eu tenho esse poder. I must cleanse you if you are to be my disciple. Eu preciso purificá-lo para que você se torne meu discípulo. John, who heard him say that, João ouviu Jesus dizendo would isso. later write this: E mais tarde João escreveu: The blood of Jesus, his son, o sangue de Jesus, o seu cleanses us from all sin. nos purifica de todo pecado. People love do-it-yourself religion. Sabe, as pessoas gostam da religião da autopurificação. People say things like, I need to clean up my life. As pessoas falam coisas assim tipo: olha, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso me purificar. Have you ever heard anyone say that? Você já ouviu alguém falar assim? Oh, I need to come back to God. Eu preciso me voltar para Deus. I need to clean up my life. Eu preciso acertar minha vida. I need to put away some bad habits. Eu preciso me livrar de alguns maus hábitos. And then I'll come to God. E depois eu vou para Deus. But we have no power to cleanse ourselves from sin. Mas nós não temos nenhum poder para nos purificar a nós mesmos. And to be saved, we must humble ourselves. Para sermos salvos, nós precisamos nos humilhar. And to say, Jesus, I have no power to get rid of this sin in my life. E dizer: Jesus, eu não tenho poder em mim mesmo para me autopurificar. You alone have the power to cleanse me from my Só sin. você pode purificar-me do meu próprio pecado. And we must humble ourselves Nós precisamos nos humilhar. and have Jesus cleanse us from our sin. E então Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus gave a second explanation for washing his disciples' feet. Mas no texto Jesus dá uma segunda explicação por que ele lavou o pé dos discípulos. Let's read verses 12 through 16. Versículos 12 a 16. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus reasons with his men from the greater to the lesser. Jesus aqui, ele faz uma analogia sobre o maior, começando pelo maior, indo para o menor. He says, men, who am I? Ele pergunta aos homens: quem sou eu? You call me teacher, you call me Lord. Vocês me chamam de professor, de mestre, de senhor. That is correct. E isto é verdade. With my authority and my power, Com minha autoridade e meu poder, I have washed your feet. eu tenho lavado os seus pés. You are the learners. Vocês são os discípulos. You are the followers. Vocês são os seguidores. And you should wash one another's E feet. vocês deveriam lavar os pés uns dos outros. That passage that Pastor Daniel explained just this last message, Esta passagem que o pastor Daniel explicou na última mensagem, that happened just a week before this. aconteceu uma semana antes disto. The Jesus disciples had argued before about who was the greatest. Os discípulos de Jesus já tinham discutido antes sobre quem seria o maior. And Jesus said, that's the pagan way of doing things. E Jesus lhes disse agora: olha, esse é o jeito pagão de pensar. My followers must not be like that. Os meus seguidores não deveriam pensar dessa forma. I'm your master, I am your Lord. Eu sou o seu mestre, eu sou o seu senhor. And yet I serve you.
E ainda eu estou servindo a vocês. I serve you by washing your feet. E eu os sirvo lavando-lhes os pés. And tomorrow I will serve you by giving my life a E ransom. amanhã eu vou estar servindo a vocês, entregando a minha própria vida. Now that I, your master and Lord, have washed your feet, E agora que eu, seu mestre e seu Senhor, lavei os seus pés, I want you to wash one another's feet. eu quero que vocês também sigam meu exemplo, lavando os pés uns dos outros. I want you to be like me. Eu quero que vocês sejam como eu sou. I want you to walk in my steps. Eu quero que vocês andem e sigam os meus passos. Serve one another, Sirvam uns aos outros, even as I have served you. como eu tenho servido vocês. So what does this passage have to do with you and me? Então, o que essa passagem tem a ver comigo e com você? Think of that first explanation that Jesus gave Peter. Pense naquela primeira explicação que Jesus deu a Pedro. Have you humbled yourself before Jesus? Você já se humilhou diante de Jesus? Have you recognized your inability to cleanse yourself from your own sin? Você já reconheceu a sua incapacidade de livrar-se dos seus próprios pecados? Have you said, Lord Jesus, Você já orou, Senhor Jesus, I am helpless and hopeless without you. eu estou sem esperança, eu não tenho condições de fazer nada sem o Senhor. You and you alone can wash me from my O sins. Senhor e somente o Senhor pode purificar a minha vida. That is the first lesson. Essa é a primeira lição. And the second lesson, E a segunda lição? having been washed by Jesus Christ, Tendo sido lavados por Jesus Cristo. is my life a reflection of His? Será que a minha vida, a sua vida, reflete a vida de Cristo? Remember our theme verse for this series of messages? Lembre-se do verso principal dessa série de mensagens aqui. This is how we know we are in Him. Assim sabemos que estamos nele. Whoever claims to live in Him Qualquer um que diz que está nele, must walk as Jesus did. deve andar como ele andou. 1 John 2, 5 and 6. 1 João 2, 5 e 6. How much is your life a reflection of Christ's? Quanto da sua vida reflete a pessoa de Cristo? Think about your everyday life. Pense sobre o seu dia a dia. What are you like at your workplace or your school? Como que é você lá no seu trabalho, na sua escola? Do the people who work with you Com as pessoas com que você trabalha? or your fellow students, Ou os seus colegas de escola? do they see you as a reflection of Jesus Christ? Eles veem a pessoa de Cristo refletido nas suas atitudes, nas suas ações? Would they say, yes, his life, her life is a reflection of Jesus? Eles dizem, sim, essa pessoa aqui reflete a pessoa de Cristo para nós. He lives the life of a servant. Ele vive como um servo. She lives the life of a servant. Ela vive como uma serva. Is God calling you to wash someone's feet at your workplace? Será que Deus está chamando você para lavar os pés de alguém lá no seu local de trabalho Or at your school? ou na sua escola? What is your life in your church? Como que é o seu comportamento, o seu testemunho na sua igreja? Are you walking like Jesus did in your church? Lá na sua igreja você está andando como Jesus andou? Are you taking initiative to serve other people? Você toma iniciativa de se prontificar para servir outras pessoas? Looking for ways to serve them? Você observa maneiras, oportunidades de servir? Or are you just being passive, Ou você é passivo, complaining that no one is serving you? reclamando que ninguém está te servindo? Jesus said, serve even as I have served you. Jesus lhe diz, me sirva conforme do mesmo jeito que eu tenho servido a vocês. Is the Lord calling you to wash someone's feet at your church? Será que Deus está lhe chamando para lavar os pés de alguém na sua igreja? Or how about in your home? E sobre o seu lar, sua casa, sua família? Do you look for ways to wash the feet of people in your family? Você também observa e nota as oportunidades de estar lavando os pés de alguém lá? What is the Holy Spirit doing in your life right now? O que é que o Espírito Santo está fazendo na sua vida agora? Is He calling you to wash someone's feet? Ele está lhe chamando para lavar pés? May I ask you to do something? Deixe eu pedir de você uma coisa. As we are at this conference, Aqui nesta conferência, begin to pray, Lord, show me whose feet you want me to wash. comece a orar. Senhor, o pé de quem, os pés de quem você deseja que eu lave? Who are you calling me to serve? A quem o Senhor está me chamando para servir? Let's begin with 3 areas of our lives. Vamos começar por 3 áreas da nossa vida. Think about your work or your school place. Pense no seu trabalho ou no seu local de estudo, na sua escola.
Lord, is there someone at my work, at my school, whose feet you want me to wash? Será que tem alguém lá no trabalho, na escola, que eu deveria lavar os seus pés? Second, Depois, segundo lugar, what about at your church? e sobre a sua igreja? Do you sense the Holy Spirit calling you to serve someone at your church? Considere alguém que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração para que você sirva essa pessoa. Holy Spirit, show me. Peça a Ele, Espírito Santo, mostre-me. Show me whose feet you want me to wash at my church. Mostre-me quem eu deveria ministrar. Or how about in your family? E sobre sua família. Is God calling you to wash someone's feet in your family? Será que Deus está lhe chamando para lavar os pés de alguém na sua casa? One of your parents? Talvez um dos seus pais, A brother, a sister? uma irmã, um irmão. For you married people, your husband or your wife? Se você é casado, sua esposa, o seu marido. That our lives should be a reflection of His. Para que nossas vidas reflitam a vida dele. There's one verse we've not read yet. Tem um verso que nós não lemos ainda. Verse 17. O verso 17. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Let's pray right now that the Holy Spirit would make us more like Jesus Christ. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos clamar a Deus, que Ele nos ajude, pelo Espírito dEle, a sermos mais como Cristo. Would you lead us, Pastor Silas? Espírito Santo de Deus, continua usando as palavras que acabamos de ouvir para nos tocar, para nos motivar, para nos desafiar, Senhor, e pelo Teu poder, nos dá, Senhor, não só compreensão, mas nos dá vontade, nos dá iniciativa, Senhor, para implementar isto no nosso dia a dia, não de uma forma impulsiva, Senhor, não de uma forma momentânea, mas, Senhor, que pelo Teu poder, através desta palavra recebida nesta manhã, a nossa vida, Senhor, possa ser transformada de forma radical e que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes para o resto da vida, Senhor, mudados pela Tua palavra, submissos, Pai, ao exemplo de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos Te glorificar de uma forma maior, que através da nossa existência, Senhor, nós possamos ter esse privilégio, essa honra, essa sabedoria de viver como Cristo viveu, falarmos menos, Pai, nos promovermos menos e magnificarmos mais o Senhor, Te exaltarmos mais, amarmos mais as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, nos dá sabedoria e discernimento para que nós não venhamos a cair no paternalismo ou outros equívocos ou erros na obediência, de seguirmos esse exemplo de Cristo. Senhor, ajuda cada um de nós. Quebranta, Senhor, o meu coração, quebranta o coração de cada jovem aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, nós assim pedimos e oramos. Amém. Amen. Amém.